Esse vídeo tratará sobre a relação entre programação Java com Kinect. O trabalho foi realizado por Daniele Andrino dos Reis e Douglas Rocha Carvalho, alunos da FATEC Zona Leste, localizada na Águia de Aia, São Paulo. Direcionada para a matéria Programação Orientada a Objetos, lecionada pelo professor Antônio Rodrigues Carvalho Neto. Para realizá-lo, usamos da ferramenta Camtasia. Vamos iniciar esse vídeo com uma breve introdução falando um pouco sobre a história do Kinect. O Kinect foi construído para revolucionar o modo de como as pessoas adquirem experiência de entretenimento. Ele é um sensor de movimentos desenvolvido para o Xbox 360 e o Xbox One, junto com a empresa PalmSense. O Kinect criou uma nova tecnologia capaz de permitir aos jogadores interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de ter em mãos um joystick. Com isso, inovando no campo da jogabilidade. Já bastante destacado pelas alterações trazidas pelo console Wii da Nintendo e Move da Sony. Anteriormente era chamado de Projeto Natal. O nome Natal faz referência à cidade brasileira de Natal, no Rio Grande do Norte, pois um dos pesquisadores, Alan Kipman, é do Brasil e foi escolhida a cidade como um tributo a seu país. Em relação ao lançamento, o Kinect chegou nos Estados Unidos em 4 de novembro de 2010, no Brasil em 18 de novembro. O Kinect passou por diversas modificações. Após ser no mercado, sua placa-mãe apresentou algumas falhas de hardware, fazendo com que fosse atualizado e novas versões fossem geradas. Há vários jogos para o Kinect. Um dos primeiros jogos a serem lançados foi o Kinect Adventures, que vem junto com o Kinect. E também existem outros jogos como o Kinect Meals, Dance Central, Kinect Sports, Kinect Joyride, etc. O jogo Harry Potter e as Relíquias da Morte e o UFC Untitled também pode ser jogados utilizando o Kinect. A verdade é que o Xbox esteve sempre em constante competição com outros videogames. O Kinect veio em resposta clara ao Nintendo Wii e o seu controle com movimento. Esse acessório foi responsável pelas vendas da maior franquia da Microsoft na plataforma, o Kinect Adventures, com 18 milhões de cópias vendidas. Apesar de ainda ser considerado uma ótima forma de entretenimento, ele vem caindo no esquecimento por alguns, da qual julgam que a novidade como o Kinect precisam que os criadores apresentem ideias que pavimentem o caminho daquela tecnologia. Diferente da Nintendo, a Microsoft acabou não pensando no que poderia fazer com aquele acessório e jogou isso para os estúdios, que logo abandonaram o conceito e sem ideias que realmente justificassem aquele produto. Alguns fatos curiosos do Kinect é que ele é muito útil para as pessoas com deficiência e a sua recuperação. Agora sobre o funcionamento do Kinect. O módulo Kinect tem cerca de 23 cm de comprimento e tem alguns recursos principais. O primeiro seria a câmera RGB, Red, Green e Blue, da qual combina vermelho, verde e azul para formar as imagens captadas em uma resolução 640 por 480, a 30 quadros por segundo. A câmera permite o reconhecimento facial perfeito da pessoa que está em frente do console. O segundo recurso é o sensor de profundidade, o infravermelho, que permite que o acessório escaneie o ambiente em 3D. Devido à natureza dos sensores, não é necessária iluminação para que eles funcionem, o que significa que o Microsoft Kinect enxerga a sala mesmo no escuro. O Kinect possui microfone multivetorial. São 4 microfones autodirecionáveis para o usuário, capazes de isolar o som ambiente da fala do jogador. Com isso, consegue diferenciar os ruídos externos. Também captam comandos por voz. Outro fato é que o Kinect possui seu próprio processador e software. E, por último, ele detecta 48 pontos de articulação do nosso corpo, ou seja, possui uma precisão em precedentes. A tecnologia apresentada no Kinect recebeu uma grandiosa evolução em todos os sentidos. O detector de movimentos ficou muito mais preciso, identificando facilmente gestos sutis como mover os dedos, girar o pulso ou mesmo suas expressões faciais.
e até identificar o seu batimento cardíaco. É possível até identificar a força empregada em um movimento, como um soco. Seu campo de visão é 60% maior e permite que ele funcione tanto em ambientes mais abertos como mais fechados, exigindo menos distância da câmera que o Kinect original. Essa versão pode captar e interpretar os movimentos de até 6 pessoas ao mesmo tempo, mesmo com baixa iluminação. Os principais pontos de visão do Kinect são a cabeça, o ombro, o cotovelo, as mãos, os joelhos, os pés e as pernas. Agora eu vou explicar um pouco melhor como o Java é executado. Vou demonstrar um código. Só fazendo um pequeno adendo, a diferença do Kinect para o Xbox, do Kinect para o Windows, é basicamente a distância mínima e máxima do aparelho. No caso do Kinect para o Windows, você pode usar o dispositivo mais de perto. E no caso do Kinect para o Xbox, você deve respeitar uma distância de aproximadamente 1,5 metros. E a SDK do Kinect, como nós vemos aqui, ela é voltada para C# e VB. Então, qualquer iniciativa que nós formos usar no Java, ela provavelmente dependerá do JNI, como nós conseguimos ver aqui nessa imagem. E o JNI, ele conversa com o JNECT, que por sua vez conversa com a nossa aplicação em Java. Com o C e o C++, com o C# e o C++, nós conseguiremos programar mais próximos do Kinect. O recurso de rastreamento de corpo, ele fornece acesso para as posições de várias partes de um corpo humano, a ser controlado pela câmera do Kinect. Através da API JNECT, nós podemos criar aplicativos que exploram as capacidades de rastreamento de corpo e fala do Kinect, usando Java e Eclipse. Por exemplo, em Java, vou demonstrar para vocês. Nós vamos criar uma classe com o nome de exemplo. Só para demonstrar algumas funções só vamos demonstrar como algumas funções elas funcionam. Um programinha bem básico. Essa nossa classe, ela vai estender para herdar alguns métodos. Ela vai herdar a SDK do Kinect. Ela vai estender a SDK do Kinect. Nós adicionaremos os métodos que ela pede. Agora, alguns métodos interessantes que ela não adicionou são alguns que eu vou colocar aqui agora. Por exemplo, o Kinect Manager .get skeleton model. Esse método nós conseguimos pegar a cabeça, por assim dizer. Nós conseguimos obter a cabeça. Com esse mesmo
código, nós podemos trocá-lo e conseguir outra parte do corpo. Por exemplo, a mão. Ou nós podemos mudar para a mão esquerda ou a mão direita. Ou ao contrário. E a JNet, ela permite o recurso de reconhecimento da voz da Microsoft, do SDK do Microsoft Kinect. E com esse recurso nós definimos um conjunto de frases que o Kinect ele reconhece, que por sua vez desencadeiam uma ação específica, como abrir uma nova janela ou fazer outras ações. A JNet ela foi criada em colaboração com um grupo de estudantes interessados, que publicou uma versão do código Open Beta do quadro, como um projeto do Eclipse Labs. Agora eu só vou terminar de demonstrar esse código. Ele é bem simples. Vou mostrar para vocês. Aqui nesse OnSkeletonFrame Event, essa parte específica do código, ela é para quando um novo frame do corpo da pessoa ele for recebido. Então nós só vamos dar um print falando que o novo frame do corpo foi recebido. E essa parte do código ela serve para nos dizer que um novo frame de cor foi recebido. Essa parte do código ela nos diz que um novo frame de profundidade foi recebido. Então, quando o Kinect ele fosse receber uma parte do corpo, um frame de cor ou de profundidade, ele deve exibir esse sysout. Isso nós colocaríamos junto a um contador bem simples. Que nos diria quando isso acontece. Isso no nosso frame de profundidade. Então, toda vez que nós recebemos um frame de profundidade, nós receberíamos a data. Continuaremos fazendo nosso método para executar nossos métodos. Nós colocaremos uma thread para rodar o programa por 20 segundos apenas. E iniciaremos o nosso programa.
sendo todos os métodos que nós já fizemos lá em cima. E colocaremos uma thread para fazer com que demore 20 segundos. A programação roda por 20 segundos. Vamos colocar no nosso try catch. Para a nossa prevenção de erros. E pararemos nosso programa. Esse é um programa bem simples, que só exibirá quando os frames forem recebidos e rodaria por 20 segundos. Porém, devido ao nosso Kinect ter dado problemas, nós não conseguiremos demonstrar como o programa funciona. Porém, esse é o programa que faria essa função. E aqui no caso, quando nós rodamos ele apareceria o aplicativozinho da realidade aumentada do Kinect, onde ele executaria a parte do Kinect, onde mostraria toda a tela. Esse foi o nosso código, e esse é um pouco da introdução de programação.